Jesus havia acabado de realizar outros milagres e estava atraindo grandes multidões que queriam ouvir seus ensinamentos e testemunhar suas obras. O evento ocorre em um lugar deserto, após Jesus atravessar o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades. Ele tinha ido para um lugar tranquilo com seus discípulos, mas as multidões o seguiram. Ao ver a multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Ele passou o dia ensinando sobre o reino de Deus e curando os enfermos que traziam a ele. Quando a tarde começou a cair, os discípulos perceberam que as pessoas estavam famintas e não havia onde comprar comida naquela região remota. Eles sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que pudessem ir às aldeias próximas comprar algo para comer. Porém, Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos ficaram confusos, porque alimentar uma multidão tão grande parecia impossível. Um dos discípulos, Filipe, comentou que nem 200 denários, uma grande quantia na época, seriam suficientes para dar um pedaço de pão a cada pessoa. Outro discípulo, André, mencionou que havia ali um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas perguntou: "Que é isso para tantos?" Jesus, antes de realizar o milagre, instruiu os discípulos a organizarem as pessoas de maneira ordenada. Ele pediu que a multidão se sentasse na grama, dividida em grupos de 50 e 100 pessoas. Esse detalhe é significativo porque demonstra a ordem e preparação necessária antes do milagre acontecer, simbolizando que Deus trabalha de forma estruturada, mesmo ao realizar o impossível. A visão da multidão sentada na relva verde, como mencionada em Marcos 6, versículo 39, remete a um cenário pastoral tranquilo, quase como se Jesus fosse o bom pastor cuidando de suas ovelhas. A divisão em grupos também facilitava a distribuição do alimento e destacava o número impressionante de pessoas presentes. Com os 5 pães de cevada e os 2 pequenos peixes, Jesus realizou um gesto simbólico que reflete gratidão e confiança em Deus. Ele levantou os olhos ao céu e deu graças, reconhecendo Deus como a fonte de toda a provisão. Esse ato simples e reverente mostrou à multidão e aos discípulos que tudo que temos vem das mãos de Deus e que a gratidão é o ponto de partida para a multiplicação. Após dar graças, Jesus partiu os pães. Esse gesto é carregado de significado, não só uma preparação para a partilha, mas também uma antecipação simbólica da comunhão e do sacrifício que ele faria em sua morte, quando o pão de sua vida seria partido por muitos. O milagre aconteceu de maneira silenciosa, mas extraordinária. À medida que Jesus distribuía os pães e peixes aos discípulos, o alimento não se esgotava. Cada pedaço partido parecia dar origem a mais alimento, de forma que os discípulos podiam continuar servindo a multidão sem interrupção. Os detalhes sobre como o milagre se manifestou não são explicitados nos evangelhos, o que ressalta o mistério do poder divino. Contudo, o fato de Jesus ter escolhido realizar o milagre através da participação dos discípulos é significativo. Ele os envolveu no processo, mostrando que Deus frequentemente trabalha por meio de seus seguidores para abençoar outros. A multidão, composta por cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foi saciada. É provável que o número total de pessoas fosse muito maior, talvez entre 10 e 15 mil. Todos comeram até se fartar, Mateus 14, versículo 20, o que indica não apenas uma provisão básica, mas abundância. Isso simboliza o caráter generoso de Deus, que não apenas supre as necessidades de suas criaturas, mas faz isso de forma abundante. Depois que todos haviam comido, Jesus ordenou que os discípulos recolhessem os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. João 6, versículo 12. Eles encheram 12 cestos cheios com os pedaços que restaram. Os 12 cestos carregam simbolismo, abundância divina. Mesmo após alimentar milhares, sobrou uma quantidade considerável, mostrando que Deus não apenas provê, mas também excede expectativas. Representação das tribos de Israel. Os 12 cestos podem simbolizar as 12 tribos de Israel, apontando para a suficiência do cuidado de Deus para todo o seu povo. Lição para os discípulos. Cada um dos 12 discípulos carregava um cesto, reforçando a mensagem de que Deus os equiparia com tudo o que precisassem para a missão futura. A ordem de Jesus para recolher as sobras também reflete o valor da criação de Deus, onde nada deve ser desperdiçado. O impacto do milagre. A multiplicação dos pães e peixes não foi apenas um ato de compaixão, mas também um sinal claro da identidade de Jesus como Messias e Filho de Deus. Após o milagre, a multidão reconheceu seu poder e, no relato de João, começaram a dizer: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." João 6, versículo 14. Essa declaração conecta o evento com a expectativa messiânica baseada no Antigo Testamento.
Além disso, o milagre aponta para a missão futura de Jesus como o pão da vida, aquele que satisfaz não apenas a fome física, mas também a fome espiritual de todos os que o seguem. Significado e lições. Compaixão de Jesus. O milagre mostra o cuidado de Jesus pelas necessidades físicas e espirituais das pessoas. Fé e obediência. Os discípulos, mesmo duvidando da possibilidade, obedeceram às instruções de Jesus e participaram do milagre. Provisão divina. O evento simboliza que Deus pode multiplicar o pouco que temos e suprir nossas necessidades de forma abundante. Jesus como o pão da vida. No Evangelho de João, este milagre é seguido por Jesus declarando: "Eu sou o pão da vida", João 6, versículo 35, mostrando que ele é a fonte de sustento espiritual eterno. Conclusão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é uma das mais profundas manifestações do poder, da compaixão e da provisão de Deus. Este evento não foi apenas uma demonstração de poder sobrenatural, mas uma mensagem espiritual repleta de significado. A organização da multidão, a oração de gratidão de Jesus e a abundância do alimento que saciou milhares ilustram que Deus é um Pai cuidadoso, capaz de suprir todas as necessidades, físicas e espirituais, de seu povo. Além disso, o milagre aponta para o caráter de Jesus como o Messias prometido, o verdadeiro pão da vida, que não apenas alimenta o corpo, mas oferece salvação e vida eterna àqueles que creem. Ele convida todos a participarem de sua provisão divina, mostrando que, por mais limitada que pareça a oferta inicial, como 5 pães e 2 peixes, quando colocada em suas mãos, é capaz de gerar frutos abundantes. Por fim, o milagre nos ensina sobre fé, gratidão e confiança. Ele nos lembra que Deus pode usar o pouco que temos e transformá-lo em mais do que suficiente, não apenas para suprir nossas necessidades, mas também para abençoar aqueles ao nosso redor. É um convite a confiar no poder e na generosidade de Deus, sabendo que, em suas mãos, nada é impossível e nada é desperdiçado. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.